Olá, no Unesp Notícias desta quarta-feira você vai ver que escola é lugar de promover saúde e também mobilização política. Alunos de escola municipal se mobilizam para as eleições do Grêmio com campanha profissional. Na corrida pelas vagas, duas chapas, o pessoal da Conexão e a turma da Força Jovem. Teve até horário eleitoral. Em discussão, as melhores propostas para a escola e também para os alunos. O projeto ensina pais e filhos que a saúde dos dentes começa com uma alimentação equilibrada e, por que não, divertida. Não são só os candidatos a deputado, senador, governador e presidente que estão em campanha eleitoral. Na EMF Lídia Alexandrina Navacuri, os alunos se organizaram como políticos profissionais para as eleições do Grêmio Estudantil. Eles contaram com o apoio de alunos de vários cursos da Unesp. A gente falou, a gente vai cumprir. O discurso é de políticos em plena campanha. Neste debate participam candidatos que disputam o Grêmio Estudantil de uma escola municipal no Núcleo Geisel, zona leste de Bauru. Na corrida pelas vagas, duas chapas, o pessoal da Conexão e a turma da Força Jovem. Teve até horário eleitoral. Em discussão, as melhores propostas para a escola e também para os alunos. E a chapa de vocês, tudo que vocês ofereceram, tudo que vocês prometeram, vocês dão conta de fazer? Não. Com um pouco de esforço, mas a gente dá. A gente pensou bastante junto com o pessoal de psicologia, a gente pensou muito, a gente conversou, viu a opinião de cada um e depois a gente elaborou a proposta. Ser político é difícil, porque não é todo mundo que você agrada, você tem que fazer uma proposta pensando em todo mundo, foi difícil. Não adianta só prometer, os eleitores querem comprometimento e fazem perguntas difíceis para os candidatos. Eu quero perguntar como que vocês colocam uma proposta se vocês nem sabem se vocês vão poder cumprir ela. A campanha foi organizada por estudantes da Unesp em Bauru e faz parte de um projeto de extensão realizado em todas as escolas da rede municipal. O objetivo é escolher grêmios estudantis para dialogar com a direção e ajudar nas decisões da escola. Um processo que ensina lições de cidadania e desperta nos jovens a participação política. Dentro da escola, nós temos algumas representações, certo? Então, eu tenho o conselho de escola, muito atuante, participativo, que é formado por representantes de todos os segmentos. Então, professores, funcionários, pais, alunos, direção, estamos juntos. Também temos o Grêmio. Então, o conselho já foi articulado esse ano. Eu precisava de um Grêmio também forte e atuante. Começando dessa forma, vocês sabem que eles vão estar articulados para trabalhar junto com a direção e com o conselho de escola. Ao longo do ano, foram realizadas palestras e debates com os estudantes das 16 escolas municipais de ensino fundamental. Ensinaram noções de democracia e, em troca, aprenderam na prática o que antes só conheciam na teoria. Quando a gente vem para a escola e trabalhar com as crianças, a gente se depara com situações que a gente não se depara em sala de aula. Então a gente tem que, na hora, pensar em alguma coisa, utilizar todo o nosso conhecimento, tudo que a gente já aprendeu para lidar com aquilo e também depois se reunir e falar, pessoal, que trabalha mais duas pessoas, mais duas meninas comigo, falar, e aí, gente, aquilo aconteceu, como a gente vai se portar com isso, conversa com o nosso orientador, fala, orientador, apareceu a situação, então dá uma gama de conhecimento muito maior do que a sala de aula. Na psicologia a gente também estuda muito do desenvolvimento humano e eu acho que é uma das coisas que a gente mais trabalhou aqui, porque a gente buscou sempre trazer o desenvolvimento da consciência, do pensamento dessas crianças. A gente sempre tentava fazer um trabalho do real para o abstrato e puxar o desenvolvimento dessas crianças. E também na luta por uma educação e por uma escola mais democrática, que realmente cumpra com o seu papel. Os candidatos tiveram até assessores. O pessoal de jornalismo, rádio e TV, relações públicas e design ajudaram a produzir vídeos, cartazes e montaram as regras do debate. Cada curso foi executando mais ou menos as atividades que a gente sabia lidar. É muito interessante porque a gente pode passar para eles os conhecimentos técnicos que a gente tem sobre o nosso curso e ao mesmo tempo aprender muito, né, sobre o que eles têm para passar, sobre as ideias que eles têm, sobre os conceitos que eles têm criado sobre política, sobre cultura, educação. É muito legal.
Ouvidas as propostas, é hora de cada um dos 450 alunos escolherem seus representantes. O clima é de decisão eleitoral. Cada cédula na urna é importante para esses jovens aprenderem o valor do voto consciente. Participar desse projeto hoje ajuda a formar eleitores mais responsáveis amanhã. Eu costumo dizer que quem se apropria de tudo isso não é só para uma eleição de Grêmio, ele leva para a vida. Então faz toda a diferença. E olha só, a chapa que venceu a eleição foi a Conexão com 233 votos. A Força Jovem ficou com 170. Brancos e nulos somaram 6 votos. A gente volta a falar ainda hoje sobre o projeto da Unesp que deu suporte a esse trabalho com a professora Flávia Asbar. E agora falando da campanha eleitoral nacional, hoje o candidato ao Senado pelo PSD, Gilberto Kassab, esteve aqui em Bauru. O candidato visitou emissoras de rádio e jornais da cidade. Durante toda a manhã, ele foi acompanhado pelo prefeito Rodrigo Agostinho e pela vereadora Thelma Gobi. Essa é a primeira vez que Kassab concorre a um cargo legislativo. O candidato do PSD defende que a segurança pública é uma das prioridades para o estado de São Paulo e é a favor da redução da maioridade penal. É importante a redução da maioridade penal. É importante aumentar o salário dos policiais, é importante resgatar a capacidade de investigação da Polícia Civil, é importante, é fundamental que a gente possa integrar a ação das polícias, todas elas que não são integradas hoje, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Guarda Civis. Tudo isso faz parte de um conjunto de iniciativas que pode ter no senador o autor de projetos importantes, que serão extensivos para todo o Brasil, mas em especial em São Paulo serão de grande valia. De Bauru, Kassab seguiu para 5 cidades da região nordeste do estado. Os votos brancos e nulos, eles não são considerados para fins de apuração do resultado eleitoral. A Constituição de 88 estabeleceu que para apuração de um resultado eleitoral deve ser considerado apenas os votos válidos, desconsiderando, neste caso, os votos brancos e nulos. Portanto, para fins de apuração do pleito eleitoral, do processo eleitoral, tanto o voto branco como o voto nulo, eles não são computados para o resultado final das eleições. A seguir, você vai conhecer um projeto que promove a saúde bucal em escolas do município. A primeira lição começa na mesa e um prato atraente conta pontos. Voltamos daqui a pouco. A manhã desta quarta-feira foi de aprendizado para os pais de alunos da EMEI Márcia de Almeida Biguete. Eles descobriram como a alimentação influencia na qualidade dos dentes. O trabalho faz parte de um programa da Rede Municipal de Saúde. A aula de hoje é tão importante que até os pais foram chamados na escola. Hoje, eles passaram por um treinamento para aprender a importância de uma alimentação saudável, um cuidado para a saúde e, principalmente, para o sorriso dos filhos. Dentistas da rede municipal ensinaram as vantagens de trocar as guloseimas pelas frutas e verduras. Especialmente no caso da prevenção da cárie dental, é muitíssimo importante, porque o açúcar causa cáries, né? Então, reduzir ao máximo alimentos e bebidas ricos em açúcar por alimentos mais saudáveis. Isso é muito importante, especialmente na idade deles, criando esse hábito desde pequenininhos. O trabalho faz parte de um programa de educação e de prevenção de saúde bucal realizado nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental. A comida é preparada na cozinha da escola. Para convencer os pequenos a comer frutas, verduras e legumes, eles colocaram a criatividade na mesa. Uma cartilha ensinou os pais a transformar a comida em rostinhos engraçados e carinhas felizes. Tudo para convencer os filhos de que alface, tomate e legumes também são deliciosos. Eu achei super interessante porque é muito prático, muito fácil de fazer e são com ingredientes fáceis que a gente tem em casa sem problema algum, né?
de baixo custo, então isso é super interessante a gente colocar essa prática em casa. Tem hora que a guloseima também não é tão vantajosa, né? Não, sai até mais caro, né? Porque ela fez a comparação ali de um bombom com a maçã, uma diferença muito grande, e a maçã é bem mais saudável, né? Tudo o que eles comem influencia na qualidade da saúde bucal. Quanto menos açúcar, maiores as chances de um sorriso saudável. Mas de nada adianta bons alimentos no prato se a escovação não for feita da maneira correta e com frequência. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, as crianças de 18 a 36 meses têm, em média, um dente cariado. Nessa idade, elas ainda têm dentes de leite. E um erro muito comum dos pais é achar que não é preciso tratar das cáries nessa idade, justamente porque esses dentes vão cair. A cárie dentária é causada por uma bactéria. Então o dente de leite cai, mas a bactéria não cai. Ela fica ali no nosso organismo. Então, consequentemente, vai exercer também influências negativas sobre os dentes permanentes que estarão irrompendo, sobre a saúde geral dessa criança. Tem repercussões aí estéticas e que pode acarretar danos emocionais dessa criança. Ela pode sofrer até preconceitos ou apelidos, e então isso pode influenciar no seu comportamento, na sua autoestima. Não é só a vergonha. As cáries também podem causar problemas de saúde. As bactérias que causam a cárie são as mesmas que podem causar outras doenças sistêmicas, como, por exemplo, doenças no coração, doenças renais, amidalites. Então, por isso que, assim, quando você perde o dente descido e a bactéria fica, você tem os riscos além do permanente, esses riscos sistêmicos com a saúde da criança, o que vai comprometer a qualidade de vida dela. Falando ainda em prevenção, a Unidade Básica de Saúde do Jardim Godoy recebe agendamentos para o exame de Papa Nicolau, que pode diagnosticar o câncer de colo do útero. Podem agendar as moradoras aqui da região do Godoy. Elas devem trazer RG, CPF, comprovante de residência e o cartão nacional do SUS. Esse cartão pode ser solicitado aqui mesmo na unidade de saúde. Os exames serão feitos neste sábado, dia 27, das 8 horas da manhã até o meio-dia. A unidade fica na Alameda Flor do Amor, quadra 10. E o telefone é o 3237-5065. Guilherme Tavares, para o Unesp Notícias. Uma frente fria somada a áreas de instabilidade formaram uma massa de chuva que passa por todo o estado de São Paulo. Veja os detalhes no mapa. Um alinhamento de chuvas moderadas a fortes caminha sobre o estado de São Paulo e atinge agora à tarde as regiões oeste e sul. Essa massa de chuva deve continuar a caminhar e chegar às demais regiões até o fim do dia. Bauru vai voltar a ter chuvas hoje ainda. O tempo fica instável até o fim de semana. Por isso, nesta quinta-feira, deve chover a qualquer hora do dia. A umidade do ar agora é total. A velocidade dos ventos é de 9 km por hora. Hoje a mínima ficou em 19 e a máxima foi de 32 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 24 e 33 graus. O Jardim Botânico de Bauru vai oferecer, a partir deste fim de semana e no mês de outubro, 2 cursos de educação ambiental para adultos. O primeiro curso é de aquarela e será realizado nos dias 27 e 28 de setembro. O valor é de R$ 90. O segundo será um curso de técnicas básicas de fotografia para pessoas da terceira idade. Serão 4 aulas no mês de outubro, sempre às terças-feiras. O valor é de R$ 60. As inscrições dos 2 cursos devem ser feitas aqui no Jardim Botânico. Outras informações pelo telefone 3281-3358. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. O direito de resposta dos candidatos são colocados com prazos muito curtos. Então, um candidato verificando num programa eleitoral que foi ofendido ou qualquer outro motivo que leve a querer explicar o que aconteceu, tem um prazo de 24 horas para fazer uma representação eleitoral com pedido de direito de resposta. Esse direito de resposta é importante colocar que deve ser feito em 2 vias, colocar o CD no que o programa foi colocado, mas o mais importante é na petição, no documento que você leva ao juiz, transcrever todo o programa no qual
o candidato se sentiu ofendido. Isso é muito importante e a lei obriga a isso. No próximo bloco, a gente conversa com a professora da Unesp, Flávia Asbar. Ela comenta o projeto que dá apoio aos grêmios estudantis e fala sobre o papel da psicologia educacional. Continue com a gente. A gente volta a falar sobre o projeto da Unesp que dá suporte à eleição dos grêmios estudantis. Recebemos a professora do Departamento de Psicologia que coordena essa iniciativa, a Flávia Asbar. Professora Flávia, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Professora, nós vimos aí na reportagem como que esse processo de eleição contagiou a escola, os alunos, a direção. Na sua visão, que acompanha, né, e coordena essa iniciativa, de que forma esse projeto ele contribui para a formação, para a politização dessas crianças, inclusive? Então, esse projeto é um projeto que está em todas as escolas municipais, né? Então é uma parceria da Unesp, o Departamento de Psicologia, com a Secretaria Municipal de Educação daqui de Bauru. E a ideia, desde o começo do ano, a gente foi trabalhando o processo eleitoral junto com as escolas, com os professores responsáveis e também com as crianças. Então, no começo do ano, as primeiras reuniões que a gente fez foi para pensar como que era esse processo eleitoral, os critérios de elegibilidade, como que se ia ter pessoas para apurar, como que ia ser a campanha, como elaborar as propostas, né? Essa escola que a gente viu na reportagem foi uma das escolas que entrou no projeto depois e por isso fez a eleição agora. O interessante dessa escola é que está muito próximo da eleição, então as crianças conseguem fazer várias comparações, né? E a análise que a gente faz é que as crianças elas vão se envolvendo no processo da eleição porque elas se sentem ativas dentro da escola. As crianças eleitas do Grêmio, elas serão representantes dos colegas dentro da escola. Então a gente trabalha o que é ser representante, o que é representatividade, o que é democracia direta, o que é democracia indireta, como se elabora uma proposta para a escola, né? Então esses são os temas que a gente tem trabalhado no projeto. E de certa forma elas aprendem que elas têm poder de influenciar nas políticas da escola também, né? Sim, não só nas políticas da escola, mas elas começam a entender que elas têm um papel na vida pública, né? Na vida política. Então, na semana passada, a gente organizou o segundo Fórum Infanto-Juvenil, que participaram os grêmios dessas 16 escolas, tinham 220 crianças reunidas, e foi interessante porque as crianças puderam pensar não só as propostas da sua escola, mas pensar a educação em Bauru como um todo. Então, elas começam a ver que elas têm um poder em relação à escola, né, no sentido de pensar propostas, como enfrentar os seus problemas, mas que também há problemas que são comuns nas várias escolas, né? Então, elas puderam fazer essa discussão de quais são as principais dificuldades que a rede enfrenta em Bauru como um todo, quais são as semelhanças com as escolas, como as outras escolas lidam com um problema semelhante. Esse projeto, professora, ele faz parte de um projeto mais amplo, que é a Educação Sem Fronteiras, né, que você coordena. E vocês têm outras iniciativas nas escolas também. De que forma vocês contribuem com o trabalho dessas instituições de ensino? Então, o projeto Grêmios está dentro de um projeto maior, como você disse, projeto Educação Sem Fronteiras, que iniciou em 2010 com a professora Marisa Meira, e o projeto atua em 4 grandes frentes, né? A gente trabalha com a formação de gestores, né, diretoras, coordenadoras, vice-diretoras da escola, para que elas possam pensar a formação dos professores nas escolas. A gente tem uma outra frente, que é a formação de professores dentro da escola, são profissionais da equipe pedagógica da rede municipal, né, da Secretaria Municipal de Educação, que trabalham diretamente com os professores das escolas, em 5 escolas. E tem uma outra frente que é a formação de funcionários escolares, né? A gente entende que a merendeira, o servente, a secretária da escola são educadores também, e daí nós temos estagiários de psicologia em 5 escolas trabalhando com a formação dos funcionários. Professora, queria aproveitar a sua presença também para a gente falar de um evento que começa a ser realizado amanhã aqui em Bauru, que a professora Flávia coordena, que é o segundo encontro paulista de Psicologia Escolar da ABRAPE, que é a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. E durante esse encontro, quais são os principais temas que vocês vão abordar, professora? O tema geral do encontro é políticas públicas em educação. A gente entende que o psicólogo escolar, o psicólogo educacional, ele tem que conhecer as políticas públicas para fazer uma atuação dentro da escola. Então, esse é o tema geral do evento, mas nós vamos ter mesa sobre formação de professores, mesa sobre educação inclusiva, sobre a questão do adoecimento docente, o problema da violência e do bullying dentro da escola.
Uma outra mesa sobre a questão da medicalização na educação, que é o excesso de crianças sendo diagnosticadas com transtornos de aprendizagem, quando na verdade não tem esses transtornos de fato. Elas só são crianças saudáveis e ativas, exatamente, não é? Exatamente. São crianças que se dão bem no Grêmio depois, né? Então o evento ele tem 3 dias, começa amanhã, o primeiro dia as atividades acontecem no campus da Unip, aqui em Bauru, e depois na sexta e no sábado no campus da Unesp, aqui em Bauru também. E quem quiser mais informações sobre o evento, a gente está colocando aí o endereço, o site, né, para você poder acessar e ver a programação completa e pode participar, ainda quem não se inscreveu, professor? Isso. Se vocês entrarem no site da Faculdade de Ciências da Unesp aqui de Bauru, no departamento de Psicologia tem as informações. As inscrições pelo site estão abertas até hoje, mas é possível fazer a inscrição no próprio evento. Tá certo, Flávia, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço o convite de estar aqui, obrigada. O Unesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.